Quando pensamos em Iron Mike, muitas vezes nos vem à mente a jovem máquina de nocautes que acabava com seus oponentes em questão de segundos. No entanto, o grande Iron Mike também sofreu duras derrotas que, tanto quanto suas vitórias, são uma joia para a história recente do boxe. No vídeo de hoje, convido você a reviver 5 dessas derrotas, conhecendo também os fatores que jogaram contra quem já foi o mais jovem campeão dos pesos pesados da história. Fique confortável, você está prestes a presenciar verdadeiras massacres. Mike Tyson versus James Buster Douglas. Era o ano de 1990, e Mike Tyson já havia se destacado entre a nova geração de pugilistas ao se tornar o mais jovem campeão dos pesos pesados da história. Mas com essa grande honra, ele precisava se manter pronto para os desafiantes que, como abutres, queriam arrancar o título de suas mãos. Um deles foi justamente James Buster Douglas. Tendo estreado como profissional quase 10 anos antes, em 23 de julho de 1981, Douglas construiu uma carreira de altos e baixos. Por isso, provavelmente, ninguém pensou que ele representaria um verdadeiro desafio para o próprio Iron Mike. No entanto, em 11 de fevereiro de 1990, no ringue do Tokyo Dome, James Buster Douglas mostraria ter o que era preciso para quebrar a imagem invencível de Mike Tyson. Durante essa luta, Tyson precisava defender pela 7ª vez o título de campeão dos pesos pesados da Federação Internacional de Boxe, pela 9ª vez o título da Associação Mundial de Boxe e pela 10ª vez o título do Conselho Mundial de Boxe. Ken Morita, Larry Rosadilla e Masakazu Uchida foram chamados para atuar como juízes da luta e, mesmo eles, não escapariam das críticas sobre o polêmico desfecho. Ao entrar na luta contra Douglas, Tyson já tinha um confronto marcado com Evander Holyfield, que era o desafiante número 1 da Associação Mundial de Boxe, do Conselho Mundial de Boxe e da Federação Internacional de Boxe. A luta deveria acontecer em 18 de junho em Atlantic City, com Tyson recebendo uma bolsa de $22 milhões por sua participação. Em 18 de janeiro de 1990, a mãe de Douglas sofreu um derrame. Apenas 23 dias antes da luta, Douglas perdeu o grande amor de sua vida. Nas casas de apostas, ele nunca foi o favorito. Todos se perguntavam o que ele estava fazendo enfrentando Mike Tyson em uma época em que era quase impossível imaginar Mike sendo derrotado. No entanto, após a morte de sua mãe, seu treinador e tio, J.D. McCauley, garantiu que Douglas usaria toda a sua dor e a transformaria em algo positivo. E isso não era apenas uma suposição. Aqueles ao seu redor sentiram uma nova determinação quando ele voltou aos treinos após o funeral. Fontes próximas garantem que ele estava mais dedicado do que nunca. Por outro lado, o New York Times afirmou, dias antes da luta, que na verdade o maior inimigo de Iron Mike era ele mesmo. Segundo o artigo, Tyson havia entrado em um círculo autodestrutivo ao não treinar adequadamente, ou se preocupar com a luta, e até parou de se cercar de boxeadores experientes. Embora tenham demonstrado confiança em Mike, expressando que o mais provável era uma vitória esmagadora de Tyson sobre Douglas em poucos rounds, duvidavam de sua sanidade ao também apontar que, provavelmente segundo os relatórios que vinham de Tóquio, o campeão estava sabotando seu próprio reinado. Nesse cenário, e com Octávio Meiran como o terceiro homem no ringue, a luta começou. Resumo da luta. Desde o início, Douglas manteve o controle do ritmo da luta. De fora, ele trabalhava sua vitória com um forte jab, tendo sucesso em parar os impulsos de Tyson cada vez que ele tentava atacar. Keep in mind that Carl Williams looked pretty loose and relaxed against Tyson until Williams on the undercard of Tyson Spinks and floored him twice in the early rounds with the left jab. See, Mike has to be careful also because Mike's standing. Nos primeiros rounds, a incompetência dos novos treinadores de Iron Mike, Aaron Snowell e Jay Bright, ficou evidente. Because he takes a move, he steps to his right, give a little angle. Douglas giving. So as opposed to the one big punch. But that, you put your arms up. Douglas accurate with the jab. Yes. With that hook by Douglas again with the left hook. No quinto round, o olho esquerdo de Mike já começava a inchar. Curiosamente, o canto de Tyson não tinha um Enswell.
uma peça padrão para suavizar as lesões dos lutadores. Por isso, tiveram que improvisar com uma luva com gelo para tentar diminuir o inchaço entre os rounds. A apenas 6 segundos do fim do 8º round, Tyson parecia inclinar a balança a seu favor depois de derrubar Douglas com um poderoso uppercut de direita. No entanto, Douglas se levantou na contagem de 9, e o final do round permitiu que ele se recuperasse em seu canto. No 9º round, Douglas retomou o controle da luta. Right to the body, he tries the uppercut again and misses. Douglas comes back with a left and a right. Until that knockdown. The left eye. Tyson needs the ropes for support. Douglas wins. Without the ropes, Mike would have gone down. No 10º round, com um golpe de esquerda, ele fez com que a recém-adquirida confiança de Mike balançasse. Com um uppercut de direita, seguido por uma combinação mortal que terminou com um forte golpe de esquerda, Douglas enviou Tyson ao chão pela primeira vez em toda sua carreira. Tyson estava tão atordoado que colocou o protetor bucal ao contrário e tentou se levantar, mas suas pernas trêmulas apenas mostravam grande fraqueza. To try to get in the shot that will finish things in. Oh, the uppercut. What an uppercut by Douglas. Mayran, após essa cena inédita, encerrou a luta enquanto abraçava um Iron Mike com pernas de borracha. Mike Tyson versus Evander Holyfield. Definitivamente, Tyson não começou a década de 1990 com o pé direito. Apesar de conseguir se recuperar em suas lutas seguintes, ao longo dos anos, houve outro grande retrocesso para a carreira de Iron Mike. Desta vez, o autor não seria outro senão Evander Holyfield. Em 9 de novembro de 1996, Mike subiu ao ringue do MGM Grand em Las Vegas, Nevada, para enfrentar seu destino. Ele havia acabado de recuperar seu título de campeão dos pesos pesados da Associação Mundial de Boxe e precisava provar que era capaz de mantê-lo. Tyson e Holyfield originalmente estavam programados para lutar em 18 de junho de 1990. Lembra que eu mencionei isso? Esses planos foram por água abaixo quando, aparentemente do nada, o azarão nas apostas, com uma cotação de 42-1, James "Buster" Douglas, acabou com a imortal sequência de Mike. Tentaram marcar uma segunda luta entre esses dois lutadores em 8 de novembro de 1991 no Caesars Palace, em Las Vegas, com Tyson na condição de desafiante, na segunda defesa de título de Holyfield. No entanto, em 9 de setembro, Tyson foi acusado de estuprar uma participante de um concurso de beleza em Indianápolis, o que deu início ao cancelamento a longo prazo dessa luta. Uma lesão nas costelas adiou a data original, e com um julgamento programado para janeiro de 1992, foi impossível marcar uma nova data para a luta. Em 10 de fevereiro, Tyson foi declarado culpado de estupro e enviado para a prisão. Após sua libertação, em 25 de março de 1995, Mike recuperou o título de campeão dos pesos pesados do Conselho Mundial de Boxe, com um nocaute técnico no terceiro round sobre Frank Bruno, em 16 de março de 1996. As the big right hand lands, Tyson knows he's got him in big trouble. If he doesn't answer it, Richard Steele. O título da Associação Mundial de Boxe foi recuperado em 7 de setembro do mesmo ano, ao vencer Bruce Seldon por nocaute técnico no primeiro round. The guy stands straight up there. Now that's not. Oh, down goes Bruce Seldon. That was a punch, nice long rest there, but he has felt. Back comes Seldon. Por que ele não defendeu os dois? Mike teve que abrir mão do título do Conselho Mundial de Boxe para lutar contra Holyfield, em vez de Lennox Lewis, que era o desafiante obrigatório. Com 30 milhões em jogo, provavelmente, Mike encontrou uma boa razão para dar aos fãs o que eles esperavam há anos. Finalmente, foi o título com o qual a luta foi promovida. E, com Mitch Halpern como o terceiro homem no ringue, a luta aconteceu. Resumo da luta. Ao soar o gongo inicial, Tyson e Holyfield se encontraram no centro do ringue.
O nível de pugilismo que ambos os lutadores imediatamente apresentaram não havia sido visto em nenhuma luta nos anos anteriores. Round após round, ambos os lutadores desferiam golpes selvagens. Com um choque de forças tão grande, não foi surpresa quando os primeiros entrelaçamentos ocorreram. Estudia un poquito a la hora de entrar. Holyfield en el centro del ring, el gancho de izquierda de Mike Tyson, interviniendo bien en el combate. Falló la izquierda, pero es impresionante la que se está montando a la derecha de Mike Tyson. Se metió. Já no segundo round, Holyfield, que não é lembrado como um grande golpeador, acertou um golpe de esquerda que pareceu abalar las cuerdas a Mike Tyson. Esto es nuevo, es noticia. Tyson contra las cuerdas. Mete el gancho de derecha, Evander Holyfield está boceando. A partir deste ponto, a luta durou mais 8 rounds. Rounds em que Tyson parecia perder a sanidade um pouco mais a cada golpe duro que seu corpo recebia. No entanto, Tyson sempre permaneceu como uma ameaça constante. No quinto round, ele desferiu um golpe de direita no corpo de Holyfield e um uppercut em seu queixo, mostrando que a besta dentro dele ainda estava lá. Mas com o passar dos segundos, Mike parecia cada vez mais confuso sobre por que Holyfield ainda estava de pé. No sexto round, uma cabeçada abriu um pequeno corte acima do olho esquerdo de Tyson. No sétimo, Mike não parava de olhar para Halpern, reclamando das cabeçadas. Em uma nova tentativa de ataque, ele avançou contra Holyfield e chocou seu corte contra a cabeça raspada do adversário. Que estaba atendiendo Mike Tyson, tocó con la izquierda de Evander Holyfield. Entra. Tyson já estava ofegante de dor, estava em sérios apuros. No 10º round, cada uma das mais de 16.100 pessoas na arena gritavam pela vitória de Holyfield. Foi quando Holyfield executou uma poderosa combinação, seguida pouco depois por um direto de direita na cabeça, e com 8 golpes sem resposta. Tyson, provavelmente, lembrou-se de Buster Douglas enquanto era arremessado contra as cordas. Muy bien esas manos, esa combinación durísima, la derecha, Tyson Mundo, Evander Holyfield va a tratar de apagar la última, se puede repetir la noche de Tokio. Pois já fazia muito tempo desde que alguém havia visto o grandioso Iron Mike, o mais jovem campeão dos pesos pesados da história, ser salvo pelo gongo. A luta praticamente havia terminado. No entanto, se passaram 37 segundos do 11º round até que um forte golpe de direita na cabeça de Tyson, que o levou a se chocar contra as cordas novamente, tornasse tudo oficial. No cometer errores porque ante Mike Tyson eso es mortal. Mete la izquierda, llega a la mano de Evander Holyfield, se va a ir a la lona. Mike Tyson tiene nuevamente la lucha. Após esse golpe violento, Halpern abraçou Tyson para protegê-lo e decretou o fim da luta. Não me lembro desse round, diria Mike após a luta. Segundo suas declarações, sua mente ficou presa em algo estranho. Mike Tyson versus Evander Holyfield II, como se fosse um reflexo no espelho, quando Evander Holyfield mal havia conquistado o título de peso pesado da Associação Mundial de Boxe. Ele teve que provar que era digno de mantê-lo ao defendê-lo contra ninguém menos que Mike Tyson. O slogan dessa luta foi "O som e a fúria", mas na verdade, ambos os lutadores eram tão relevantes naquele momento que o que se lia em todos os cartazes era simplesmente Holyfield vs Tyson 2. Originalmente, a luta foi marcada para 3 de maio de 1997, mas foi adiada para 28 de junho devido a um corte que Tyson sofreu acima de seu olho esquerdo durante o treinamento. Foi uma colisão de cabeças entre Tyson e um de seus parceiros de treino que causou o ferimento, levando ao anúncio do adiamento em 8 de abril. Lembra de Mitch Halpern? Ele foi novamente escolhido para ser o árbitro da revanche. No entanto, os co-gerentes de Tyson, John Horn e Rory Holloway, compareceram a uma reunião de emergência da Comissão Atlética do Estado de Nevada em 26 de junho e pediram que Halpern fosse substituído. O argumento deles era que Mike seria psicologicamente afetado se Halpern estivesse novamente no ringue, pois acreditavam que ele não seria justo com Tyson durante a luta. A comissão rejeitou essa queixa, mas o próprio Halpern decidiu renunciar naquela noite. Isso levou Mills Lane a ser o terceiro homem no ringue do MGM Grand em Las Vegas, Nevada, naquela noite. Resumo da luta. Um forte direto abalou Tyson logo no primeiro round. Desorientado, as nuvens começaram a se formar sobre Iron Mike. Left jab, looking to set up the right there. Combination of the head. Evander Holyfield.
No segundo round, Tyson lançou um direto enquanto Holyfield estava começando a aplicar um poderoso gancho de esquerda. Quando Mike se inclinou para receber o golpe e Holyfield o evitou, suas cabeças se chocaram, abrindo um corte sobre o olho direito de Tyson. Lane pediu um tempo e informou às autoridades do ringue que o corte foi causado por uma cabeçada. Tyson parecia se recuperar durante o terceiro round, depois de ter perdido os 2 primeiros nas pontuações dos juízes. Mike conseguiu acertar Holyfield com alguns bons golpes de direita, mas foi apenas um momento de glória antes da queda final. No último minuto do round, enquanto os dois estavam entrelaçados, Tyson arrancou um pedaço da orelha direita de Holyfield com uma mordida. Holyfield deu um passo para trás e pulou no ar, gritando de dor. Fora de controle, Tyson foi atrás dele e o empurrou contra as cordas. Lane, atento, parou a ação e deduziu 2 pontos de Tyson, que alegou que o dano na orelha de Holyfield foi causado por um de seus golpes. No entanto, Lane havia visto tudo claramente. Quando a luta foi retomada, Tyson mordeu a orelha esquerda de Holyfield. No final do round, quando Lane pôde avaliar a marca da mordida na orelha esquerda de Holyfield, desclassificou Tyson. Mesmo após a luta, Tyson continuou defendendo sua postura. De acordo com sua perspectiva, as cabeçadas de Holyfield foram intencionais e as mordidas foram apenas uma represália. Just see, look at him. You can see it. You can see it. Headlock. And look at this. Mike Tyson versus Lennox Lewis. No início do novo milênio, em 8 de junho de 2002, Tyson experimentou novamente o amargo sabor da derrota. Desta vez, ao enfrentar Lennox Lewis no ringue da Pirâmide de Memphis, no Tennessee. Lewis tinha que defender pela primeira vez os títulos mundiais de peso pesado do Conselho Mundial de Boxe e da Federação Internacional de Boxe, além do título de peso pesado da lendária revista The Ring. Incrivelmente, a defesa desses cinturões começou antes mesmo de os 2 lutadores entrarem na arena. Em 22 de janeiro de 2002, houve uma coletiva de imprensa em Nova York para anunciar oficialmente a luta. Tyson foi o primeiro a ser apresentado. Ele caminhou até o palco e fixou seu olhar no local onde Lewis apareceria. Assim que Lewis chegou ao palco, Mike caminhou rapidamente em sua direção. O verdadeiro caos estava prestes a ser desencadeado. Um segurança de Lewis interveio entre os lutadores, empurrando Tyson para trás. Quase de imediato, Tyson assumiu uma postura agressiva de combate e lançou um gancho de esquerda no segurança. Por sorte, errou. Lewis, sem mostrar medo, levantou os punhos e lançou um golpe, enquanto dezenas de oficiais de boxe e membros das 2 equipes lotavam o palco. Com todo o empurra-empurra, os 2 lutadores caíram no chão. Nesse momento, Tyson, que tinha um corte na testa, lembrou-se de sua faceta canibal com Evander Holyfield e mordeu a perna de Lewis. No meio da confusão, o presidente do Conselho Mundial de Boxe, José Sulaiman, desmaiou após bater a cabeça em uma mesa. Mais tarde, ele processou os 2 lutadores, pedindo uma indenização de $56 milhões. Finalmente, com Ed Cotton como o terceiro homem no ringue, a verdadeira luta começou. Resumo da luta. Desde o primeiro round, a luta foi uma total dominação de Tyson por parte de Lewis. Nos rounds seguintes, Tyson sofreu cortes significativos nos 2 olhos. Esses cortes eram acompanhados por feridas profundas no nariz de Mike, que sangrava de maneira preocupante. Perto do final do 8º round, Tyson, que já havia sido forçado a cambalear por uma série de uppercuts, caiu pesadamente no chão após um golpe de direita explodir em seu queixo. Restavam apenas 35 segundos para o final do round, e os esforços de Tyson para se levantar foram mínimos. Dessa forma, Cotton completou a contagem, deixando Mike fora de combate. Quando Cotton chegou a 10, a mão direita de Tyson cobria seu rosto, e depois ele a retirou após o anúncio oficial do nocaute, revelando seu rosto manchado de sangue.
This fight would redeem. Got hard. You can't take that from him. Big right hand from Lewis, and Tyson goes down for the third time. It's over. Mike Tyson versus Kevin McBride. Nos aproximando do verdadeiro final da carreira profissional de Iron Mike, temos uma das derrotas mais impactantes de sua trajetória. Isso ocorreu em 11 de junho de 2005, quando ele subiu no ringue do MCI Center em Washington, D.C., para enfrentar Kevin McBride. Tyson foi garantido uma bolsa de $5,5 milhões de dólares, enquanto McBride recebeu apenas $150 mil. No entanto, documentos apresentados em um tribunal de falências do CSAPRIC mostraram que Mike receberia apenas $250 mil, já que a maior parte de sua bolsa, depois dos impostos, foi destinada à sua ex-esposa, Monica Turner, e a seus credores. Jeff Fenech treinou Mike para a luta, e ele era apontado como o claro favorito, já que não se acreditava que McBride estivesse à altura da lenda que relutava em se retirar dos ringues devido a problemas financeiros. Mas o comportamento errático de Mike, mais uma vez, seria sua grande ruína. Com Joe Cortez como árbitro, a luta começou. Resumo da luta. Desde o primeiro round, ficou claro que a fera dentro de Mike estava hibernando, provavelmente para nunca mais acordar. Final 10 seconds of the first round. No início do sexto round, Tyson, errático como nunca antes, tentou quebrar o braço esquerdo de McBride enquanto estavam entrelaçados. Mike provavelmente canalizou a energia de quando tentou o mesmo em 1999 contra François Botha. Com uma cabeçada intencional, Tyson abriu um corte sobre o olho esquerdo de McBride. O médico do ringside examinou McBride enquanto o árbitro deduziu 2 pontos de Tyson por essa infração. Mais tarde, soube-se por declarações de McBride que Tyson, o canibal, mordeu seus mamilos. Assim que o sino tocou para o final do sexto round, Tyson caiu de costas contra as cordas, mas o árbitro determinou que ele havia escorregado. Exausto como nunca antes, Mike não parecia ter intenção de continuar. Ele não teve outra escolha senão voltar ao seu canto e sentar-se no banco, onde anunciou sua rendição. Ironicamente, quando Tyson abandonou a luta, ele estava à frente nas pontuações dos juízes. Após essa luta, Mike, que havia perdido 3 de suas últimas 4 lutas, anunciou sua aposentadoria. Se você chegou até aqui, obrigado. Lembre-se que a melhor maneira de apoiar meu conteúdo é deixando seu like no vídeo. Você conhecia a história completa por trás dessas derrotas de Iron Mike? Qual delas você achou a mais intensa? Deixe nos comentários. Sabias que houve uma vez em que Mike Tyson enfrentou um psicopata no ringue e o levou à verdadeira loucura? Em 20 de outubro de 2000, Michigan serviu como palco para uma das lutas mais escandalosas na história do boxe. 2 verdadeiros psicopatas se encontraram no ringue. Em um canto estava uma lenda viva, o icônico Iron Mike. No outro, um louco lutador chamado Andrew Golota. O evento prometia trazer fogos de artifício para o mundo dos esportes, mas acabou apenas trazendo um escândalo do qual ainda se fala hoje em dia. Bem-vindo! No vídeo de hoje reviveremos a fatídica noite em que Mike Tyson enlouqueceu Andrew Golota no ringue. Fique confortável, pois estou prestes a te levar a mais de 20 anos atrás para testemunhar um dos momentos mais inauditos na história da disciplina. Nosso passeio começa aqui. Antes da catastrófica luta, Mike não estava necessariamente vivendo o melhor momento de sua carreira. De ser o jovem fenômeno que pacientemente fez seu caminho até o cinturão de campeão, passou a ser apenas mais um lutador que se deixou consumir pela vida mesma. A prisão, drogas, brigas de rua, entre outros eventos, lhe deram a reputação de ser um atleta instável. Mas isso não o tornou menos popular como lutador. Apesar de sua vida fora do ringue ser um verdadeiro turbilhão de infortúnios, os fãs ainda adoravam ver a fera que emanava sobre o ringue. No entanto, havia outro pugilista que poderia facilmente competir com Tyson em termos de loucura. Seu nome? Já sabe. Andrew Golota. Golota era um lutador que, apesar de possuir todas as qualidades de um futuro campeão, era fraco em um pequeno aspecto, saúde mental. Esse pequeno, mas vital, fator o levava a se descontrolar de vez em quando no ringue.
Mas assim como estava acontecendo com Iron Mike, seu comportamento louco tornou Golota muito mais popular aos olhos dos fãs. Por isso, quando souberam que ele seria o próximo na lista de contendores para enfrentar Mike Tyson, os fãs ficaram incrivelmente felizes. Para eles, esta seria uma luta da qual poderiam esperar muitas surpresas. E não estavam errados ao fazer essa observação. Um mês antes da batalha, foi realizada a conferência de imprensa. Esperava-se que ambos os lutadores estivessem lá ao mesmo tempo, mas Tyson chegou verdadeiramente atrasado. O início da conferência focou em Golota, que afirmava estar no melhor momento, em termos de seu físico, de todos os tempos. Quando o ex-campeão mundial absoluto apareceu, 3 horas depois do previsto, deixou mais do que claro que estava pronto para enfrentar Golota. Finalmente, em 20 de outubro de 2000, o duelo dos dois psicopatas aconteceu. Primeiro round. O esquerdo de Tyson quebrou o gelo. Não era a primeira vez que ele enfrentava um gigante no ringue, então já tinha um objetivo predefinido. Com ataques ao corpo, Mike quebraria golpe após golpe a couraça de Golota, até deixá-lo fraco e desarmado. Surpreendentemente, o psicopata polonês mostrava respeito diante de Iron Mike. Retrocedendo, deixava-o avançar até se colocar em situações de alto perigo com as cordas atrás. Seus contra-ataques não pareciam ter força suficiente para abalar o mundo de Mike. Por isso, nos últimos minutos, Tyson começou a tentar a sorte e mudou seu objetivo para a cabeça. Faltavam menos de 15 segundos para o final do round, quando um poderoso gancho de direita explodiu sobre a sobrancelha de Golota. O impacto conseguiu derrubar o gigante polonês sem aviso prévio e chocar a plateia presente no recinto. Golota se levantou após a contagem de 3, mas se estendeu aos regulamentares 8. Imediatamente, o rosto de Andrew mudou de determinação para preocupação. Parecia obrigado a continuar a luta, embora não houvesse mais ninguém ao seu redor. Olhando atemorizado na direção de Mike, ouviu o que se tornaria seu salva-vidas: o som do sino. Segundo round. Destilando sangue pelo corte sobre sua sobrancelha, Golota saiu para defender sua honra. Mas atacar Tyson só provocava uma besta que ele não estava pronto para domar. Quando Mike retribuiu, com uma combinação assassina de golpes, o gigante polonês não teve outra opção senão tentar cobrir seu corpo para evitar o máximo de dano possível. Com apertos, ele tentava conter a agressiva ofensiva de Mike. Foi quando Mike voltou ao que faz de melhor: atacar o corpo. Isso provocou uma troca da qual Golota não saiu bem, e apenas 1 minuto havia se passado desde o início do episódio. Quando Tyson voltou a ir atrás de sua cabeça, Golota realmente sentiu medo. Estar no melhor momento, em relação ao seu físico, não parava os golpes. A cada 2 golpes ele se lançava sobre o corpo de Iron Mike. Mas por quanto tempo mais o gigante polonês poderia escapar de seu destino? O programa continuou seu curso, com repetições em câmera lenta dos melhores momentos do round anterior. De repente, quando se supunha que se veria Golota e Tyson voltando de seus cantos para o centro do ringue, a imagem captada pelas câmeras foi incrível. Eles estavam tentando fazer o gigante polonês colocar sua proteção bucal. Isso foi um sinal claro de que aquele que afirmava ter tudo em ordem para derrotar o grande Iron Mike se recusava a sair para lutar outro round contra ele. Andando pelo ringue, com a cabeça baixa, Golota até empurrou o árbitro quando este se aproximou para pedir-lhe que voltasse ao combate. Ele realmente havia ficado assustado depois de apenas 2 rounds contra a lenda. Embora Golota representasse a loucura, nunca antes ele havia sido visto perdendo a cabeça dessa forma. O tempo continuava correndo e o sino exigia que os lutadores continuassem com o encontro. Era incrível a luta que se via do canto de Golota. Ele parecia uma criança mimada que não queria tomar seu remédio. Provavelmente, muitas pessoas no recinto estavam confusas. Mas não ele. Golota estava muito claro.
Não havia força neste mundo que pudesse obrigá-lo a sair para lutar outro round contra Iron Mike. Ele já havia tido o suficiente. E não restou nada além de conceder a vitória a Mike Tyson. Enquanto seu canto celebrava, o rosto de Mike era um verdadeiro poema. Ele estava irritado, mas mais irritada estava a plateia. Quando foi permitido a Golota sair do ringue, como um verdadeiro covarde, seu tormento apenas começava. Vaias, lixo e bebidas jogadas em seu corpo decoravam seu caminho de volta aos vestiários. Provavelmente, ele não pensou nisso, mas se marcou para o resto da vida por escolher não perder dignamente como um verdadeiro guerreiro. Embora uma noite, cheia de surpresas, fosse esperada, o último que alguém poderia imaginar era que o gigante polonês escaparia da luta fazendo uma verdadeira caminhada da vergonha. Mais tarde, foi revelado que Golota tinha um osso quebrado na cabeça que poderia ter perfurado seu cérebro se ele continuasse com a luta. De acordo com seu testemunho do vestiário, Tyson estava eufórico, dando cabeçadas o tempo todo durante a luta, mas ele questionou a atuação do árbitro, pois afirmou que Mike nem sequer recebeu um aviso por nenhum deles. Após essa dura derrota, Golota não subiu novamente em um ringue de luta profissional por 3 anos. Apesar de ter vencido o combate, o resultado deste encontro também não foi totalmente positivo para Tyson. Mick decidiu levar sua loucura a outro nível quando não se importou de ter fumado maconha antes da luta. E não foi um rumor desta vez. Tyson foi testado e deu positivo para maconha. Foi algo inaudito. A justiça pelos supostos golpes de cabeça em Golota, que supostamente colocaram sua vida em risco, parecia surgir. Pois, após o resultado do teste de Tyson, a comissão não podia ficar de braços cruzados. Assim, o resultado da luta teve que ser alterado. Agora, Mike Tyson não era o vencedor por nocaute técnico no final do segundo round. Foi declarado sem competição. Realmente foi uma verdadeira caixa de surpresas. Embora no momento parecesse um desfecho decepcionante, todas as reviravoltas da trama realmente o tornaram um dos mais memoráveis na mente dos fãs. Mike Tyson tornou-se uma figura icônica do esporte graças a uma mistura de técnica e selvageria controlada. Fora do ringue, ele não era um lutador qualquer. Mas, uma vez lá dentro, ele se transformava na figura mais violenta que um pugilista de sua época e de todos os tempos poderia ser. A carreira de Mike Tyson, em retrospecto, não é definida apenas por seus nocautes. No entanto, foi a tendência marcante de vencer lutas por nocaute que o tornou detentor de alguns dos melhores nocautes da era dourada do boxe. Além disso, o carisma e a personalidade do grande Iron Mike ajudaram a conquistar o público em geral e a ser catapultado para a fama mundial. Talvez sem perceber, ele se tornou uma das figuras mais populares da década de 80 e até hoje um ícone eterno do boxe. Mas para resumir, vamos voltar aos anos 80. Vamos reviver os nocautes mais brutais de Mike Tyson. Mike Tyson vs Trevor Berbick, 1986. Mike Tyson tinha apenas 20 anos na época em que você está prestes a testemunhar. Sob a tutela do lendário treinador Cus D'Amato, o jovem Mike não hesitou em desafiar o campeão dos pesos pesados, Trevor Berbick. Para uma defesa de título, a luta não durou muito. Foi um gancho de esquerda demolidor no segundo round que enviou Berbick moribundo para a lona. Tyson having a good first round. Wow, with the Berbick and Tyson clips him with the left hand. Look at this combination, and Berbick ready to go. 8 shots like this, very long. Wow, with the right hand is Mike. Again he's one. Catches him with... Com esta vitória, Mike Tyson se tornaria o campeão dos pesos pesados mais jovem da história. E, sem saber, iniciaria uma nova era na história do boxe. Off Mike with the left, and you see the light left time. Bangs the body. Wow, with that uppercut is Tyson. Catches him with a light left hook, and he goes down. He goes down. A chave para o nocaute estava na precisão e na potência do gancho. Mas, para chegar lá, o jab de Tyson foi fundamental. Ele o usou como uma ferramenta para infligir dor, mantendo Berbick à distância e abrindo-o para o golpe final glorioso. Mike Tyson vs Michael Spinks, 1988. Apelidada de Dança da Destruição, a tão aguardada luta entre Mike Tyson e Michael Spinks durou apenas 91 segundos. Tyson se encarregou de desmantelar Spinks,
o campeão indiscutível dos pesos pesados, com uma brutal combinação de ganchos e uppercuts. Todos os presentes concordaram. A potência e precisão dos golpes do grande Iron Mike eram aterrorizantes. Após este nocaute, Tyson se consolidou como o pugilista mais dominante do planeta. Really heavy landing in, but he's taking them. The uppercut, body shot, down goes. Mike Spinks with up, Spinks in. He leaves to the right hand, down he goes. I don't think he'll get up from this. Mike Spinks is late. Foi a velocidade de Tyson que lhe permitiu superar Spinks, conectando golpes precisos. Mike conseguiu evitar os temidos contra-ataques de Spinks graças ao seu movimento de cabeça, criando suas próprias oportunidades de contra-ataque. Foi a grande confiança e agressividade que Tyson mostrou que lhe concedeu o domínio da luta desde o início. Mike Tyson vs Cal Williams, 1989. Desde o soar do gongo, Tyson conseguiu dominar o Williams com uma série de poderosos golpes. Foi um gancho de direita devastador no primeiro round que tirou o espírito de luta de Williams, do ringue e do plano terreno. Mais uma vez, o grande Iron Mike deu um grande exemplo do que era ter velocidade e precisão ao atacar. Tyson conseguiu sobrecarregar Williams com uma variedade de golpes que nenhum outro lutador poderia executar de forma tão fluida na época. Foi a capacidade de Mike de cortar o ringue que lhe permitiu encurralar seu oponente, conectando golpes contundentes. Sem dar trégua a Williams em nenhum momento, a ferocidade de Tyson como lutador ficou mais do que evidente. Mike Tyson vs Buster Douglas, 1990. Espere aí. Se você conhece a trajetória de Mike Tyson no boxe, deve estar um pouco confuso agora. Permita-me compartilhar um pequeno tecnicismo com você. Estamos testemunhando os nocautes mais brutais de Mike Tyson. Mas desta vez, não foi ele quem os executou. Buster Douglas se encarregou de dar a ele uma grande dose de realidade. E pelo que se seguiu na história de Iron Mike, ficou comprovado que uma derrota pode ensinar mais do que 1000 vitórias. Esta luta foi uma das maiores surpresas na história do pugilismo. Quando todos pensaram que seria decidida pela pontuação dos juízes, Douglas derrotou o invencível Mike Tyson por nocaute no 10º round. With the exception of Tony Tucker, who Mike won the IB. Look at them as they exchange here in round one. Oh, them in front of him. Look at this, Buster landing some shots. This is actually talking about Octavio Moran. Oh, an uppercut got even in the second round in favor of Buster Douglas. See Mike much more aggressive, but again. Infelizmente para o nosso protagonista, Douglas subiu ao ringue com um plano de jogo mais do que eficaz. Como ele conseguiu isso? Ele manteve a distância durante a luta, enquanto usava seu jab para desgastar as defesas de Mike. Surpreendentemente, Tyson foi incapaz de se adaptar ao estilo de luta de Douglas. Com o passar dos rounds, aconteceu o pior que pode acontecer a um lutador em uma luta. O campeão dos pesos pesados mais jovem da história, uma máquina de nocautes letais, acabou ficando frustrado. Foi a evidente frustração de Tyson que o levou a cometer erros com mais frequência. No final, ele se tornou vítima de uma arma que tentaram usar contra ele por anos: a subestimação. Mike subestimou a capacidade de Douglas de derrotá-lo, e isso foi um fator decisivo para sua derrota. Vamos rever este momento trágico na trajetória de Tyson no boxe. Mike, we've been looking for that all night. Oh, there's a nice uppercut that time. The drop Buster again. He's down, he comes with the uppercut. Somehow or other, Buster's throwing shots back. Look at this. Buster fights back strongly, landing some big shots. And now he can't get killers. Look at that. Buster landing these. Oh, nice uppercut by Buster Douglas. Look at this. He's knocked Mike Tyson down. Mike Tyson vs Frank Bruno, 1996. Você já conhece a história por trás do Retorno do Rei? Este foi o título dado ao retorno de Mike Tyson aos ringues profissionais. E quando todos esperavam ver uma lenda enferrujada, cujos melhores dias já haviam passado, ele provou que 3 anos longe dos holofotes não o afetaram de forma alguma. Ele desencadeou sua genialidade com um brutal gancho de esquerda no 3º round, carregado com poder suficiente para nocautear Frank Bruno. Pela brutalidade da cena, ou pelo sentimentalismo, este é considerado pelos fãs
como um dos melhores nocautes do grande Iron Mike. Foi com este nocaute que ele lembrou ao mundo sua capacidade infinita de causar danos aos seus oponentes. And this is what Bruno expected. He said he's not looking. Uppercut by Tyson. Tyson for the Tyson of what McGillian Mathis. Here's a combination. Laid it on. Pouring it on. Down goes Bruno into the ropes. Nos bastidores, a preparação física de Tyson para seu retorno foi meticulosa. Contrariando as expectativas, Mike conseguiu recuperar sua potência e velocidade. Apesar de ter ficado fora de cena por anos, sua confiança nunca foi abalada. Com o nocaute em Bruno, ele declarou estar pronto para recuperar seu lugar no topo do boxe. Acha que este top ficou curto? Aqui estão algumas menções honrosas que certamente ajudarão a saciar sua sede de brutalidade. Mike Tyson vs Larry Holmes, 1988. Holmes, o ex-campeão mundial do Hall da Fama, não estava mais em seu auge quando se encontrou com Tyson no ringue. Depois de uma ausência de quase 2 anos sem lutar, certamente não é uma boa ideia testar suas habilidades contra uma máquina de nocautes letais. Portanto, como esperado, Tyson acabou por destruir Holmes e eliminá-lo com um ataque memorável que resultou em um desagradável soco direito em seu rosto. Depois disso, Holmes caiu estrepitosamente no chão. Se precipita, observen que inteligente, que frío. Mike Tyson ha llegado nuevamente, no lo ha hecho nunca y no quiere ser la primera vez. Intenta incluso salir desde las cuerdas, pero... Mike Tyson vs Henry Tillman, 1990. Apenas 4 meses após Buster Douglas romper a aura invencível de Tyson, Henry Tillman teve que lidar com as consequências. Mike Tyson vs Marvis Frazier, 1986. Apenas 4 lutas antes de conquistar o título mundial de Trevor Berbick, Tyson adicionou um nocaute eletrizante e violento ao seu histórico profissional. Ele precisou apenas de 30 segundos de luta para encerrar definitivamente Marvis Frazier. Se você é fã de Tyson, talvez já tenha ouvido falar dele. É o nocaute mais rápido de sua carreira. Depois de assistir a esses vídeos, não há dúvida de por que o grande Iron Mike ainda é respeitado e uma referência para as novas gerações que buscam alcançar a glória no nobre esporte do boxe. Após sua aposentadoria em 2005, ele pendurou as luvas douradas que provavelmente ninguém mais poderá preencher. Mas o que você espera de sua luta contra Jake Paul em 2024? Se você chegou até aqui, eu agradeço. Você gostou desta compilação? Lembre-se de que não há melhor forma de apoiar meu conteúdo do que deixando seu like no vídeo. Você lembra de algum outro nocaute de Tyson que deva ser considerado um dos mais brutais de sua carreira? Fale sobre isso nos comentários. Bem-vindo! Se você clicou neste vídeo, é porque está disposto a conhecer 3 momentos em que o poder de Iron Mike escreveu seu nome nas páginas douradas da história do pugilismo. Mas, antes de continuar, recomendo discrição. O nível de violência que você está prestes a ver não tem precedentes. E apesar dos anos, jamais foi igualado. Fique confortável, porque o show está prestes a começar. Mike Tyson versus Michael Spinks. A luta foi anunciada como de uma vez por todas, sendo um encontro entre 2 lutadores invictos, cada um com um direito legítimo ao Campeonato Mundial dos Pesos Pesados. Tyson deveria defender pela 4ª vez seu título de peso pesado da Federação Internacional de Boxe, pela 6ª vez seu título de peso pesado da Associação Mundial de Boxe e pela 7ª vez seu título de peso pesado do Conselho Mundial de Boxe. Enquanto isso, Spinks defenderia pela 4ª vez seu título de peso pesado da revista The Ring. O vencedor desta luta teria a posse exclusiva do título. O recorde profissional de Mike, de 34 vitórias, tendo conquistado 30 delas por via dura do nocaute, intimidava. Sem dúvida alguma, Spinks, apesar de não ter um título alfabético, era considerado o campeão mundial linear dos pesos pesados, já que havia vencido Larry Holmes pelo título e não o havia perdido no ringue. Seu recorde de 31 vitórias, sendo 21 delas por nocaute, de fato colocava em risco o status invicto de Iron Mike, mas o fato de não ter lutado por 12 meses, sendo esta a pausa mais longa de sua carreira, poderia jogar contra ele. No dia 27 de junho de 1988, os lutadores se encontraram no ringue do Convention Hall, em Atlantic City, Nova Jersey, para enfrentar o destino.
Foram programados 12 rounds, mas foi necessário menos de um para obter um desfecho digno de ser guardado nos livros de história do pugilismo. Com Frank Cappuccino como o terceiro homem no ringue, a luta começou. Primeiro round. Assim que o gongo inicial soou, Tyson avançou sobre Spinks. Logo no início, Mike lançou um gancho de esquerda que acertou Spinks no alto da cabeça. Após a luta, Tyson afirmou que viu o medo refletido nos olhos de Spinks após esse primeiro golpe. Para Spinks, a sobrevivência imediatamente se tornou mais importante do que a vitória. Foi então que ele começou a agarrar Tyson. No primeiro clinch, Cappuccino interveio ao notar que os cadarços de uma das luvas de Tyson repousavam pesadamente sobre a garganta de Spinks. Após a tentativa desajeitada de separá-los, Spinks tentou recuar quando um uppercut de esquerda jogou sua cabeça para trás. Spinks mal havia terminado de reagir a este golpe quase letal, quando um gancho de direita curto o atingiu logo abaixo do coração. Como consequência, marcou-se a primeira queda de sua carreira profissional. Spinks caiu de joelhos, e Cappuccino não teve outra opção senão iniciar a contagem. Contou até os obrigatórios 8, apenas para perguntar se ele estava bem, olhando-o fixamente nos olhos. Depois de retomar a luta, Tyson recomeçou seu ataque. Spinks tentou se defender com um direto de direita, mas faltou poder, e ele o executou com grande lentidão. Sobre aquele golpe inseguro de Spinks, Tyson lançou um gancho de esquerda, na altura do ombro. O impulso do próprio golpe de Spinks fez sua cabeça cair para ainda frente e para baixo, ativando o instinto assassino de Mike, que desferiu um mortífero direto de direita. A tentativa de nocaute viajou em um arco na altura da cintura e acertou Spinks em seu ponto mais poderoso, logo no queixo. Olhe só para esta cena. Nenhum homem poderia ter resistido. Imediatamente, as pernas de Spinks tremeram e seus olhos ficaram brancos. Ele então caiu para trás, com os braços estendidos. Quando Cappuccino começou a contar, Spinks tentou se levantar, mas, assim que começou a erguer-se, caiu sobre seu lado direito. Quando Cappuccino chegou a 10, a cabeça de Spinks estava apoiada na corda inferior. Mike Tyson versus Donovan Ruddock, segundo antecedentes. Em 18 de março de 1991, Mike Tyson e Donovan Ruddock subiram ao ringue do Mirage Hotel & Casino, em Las Vegas, Nevada, para criar os antecedentes da luta principal entre esses lutadores. Naquele momento, Tyson chegou à luta como o desafiante número 1 dos pesos pesados do Conselho Mundial de Boxe, da Associação Mundial de Boxe e da Federação Internacional de Boxe, seguido de perto por Ruddock, que era o número 2. Supunha-se que Richard Steele arbitrasse 12 rounds de bom pugilismo. No entanto, pouco mais da metade deles foi necessário para uma clara e dolorosa vitória de Iron Mike. Após domá-lo completamente nos rounds anteriores, Tyson parou Ruddock com uma série de golpes que o fizeram cambalear, levando Steele a decidir que o canadense não podia mais suportar o castigo que os punhos de Mike estavam impondo. Tyson has Ruddock on the rope. If Tyson applies the pressure, he's got him where Assim, Tyson foi declarado vencedor por nocaute técnico aos 2 minutos e 22 segundos do 7º round. A luta, em 28 de junho de 1991, aconteceu a tão esperada revanche. Mais uma vez, Mike chegou à luta como o desafiante número 1 dos pesos pesados do Conselho Mundial de Boxe, da Associação Mundial de Boxe e da Federação Internacional de Boxe. Devido à sua derrota anterior, o status de Ruddock foi afetado e ele se manteve apenas como o desafiante número 2 do Conselho Mundial de Boxe. No ringue do Mirage Hotel & Casino, mais uma vez, os lutadores foram programados para 12 rounds duros de bom pugilismo para demonstrar na A Revanche quem era o vencedor absoluto. Com Mills Lane como o novo árbitro, a luta começou. Resumo da luta. Tyson não hesitou em ser agressivo desde o início, encurralando Ruddock em mais de uma ocasião. Ruddock foi drasticamente jogado à lona no segundo e no quarto round, o que começou a deixá-lo desesperado.
Sua frustração ficou evidente no final do 8º round, quando ele acertou Mike após o gongo de encerramento, deixando Lane sem outra opção senão descontar um ponto. A partir deste ponto, a fúria de Tyson se tornaria irracional, tanto no 9º quanto no 10º round. Mike teve um ponto descontado por golpes baixos. Isso gerou incerteza sobre a possibilidade de Mike vencer na pontuação dos juízes. Ruddock mostrou grande resistência ao terminar a luta em pé e, com o som do gongo final, não havia mais nada a contribuir. Quando o apresentador tomou o centro do ringue, a agressividade contínua de Mike foi o ativo que garantiu sua vitória por decisão unânime dos juízes. Mike Tyson versus Trevor Berbick. Voltamos a 1986, quando Iron Mike ainda era uma jovem máquina de nocautes recém-lubrificada. Quem não precisou de muitos rounds para sucumbir ao seu poder foi Trevor Berbick. No dia 22 de novembro, no ringue do Hilton Hotel em Las Vegas, Nevada, Berbick deveria defender pela primeira vez seu título de peso pesado do Conselho Mundial de Boxe. Infelizmente, com o próprio Mills Lane como testemunha, ele não teve sucesso. Resumo da luta. Desde o gongo inicial, Mike saiu de seu canto como um predador disposto a dar tudo por sua presa. E nesta ocasião, Trevor não era sua presa, o título era. Berbick era apenas um obstáculo entre ele e seu objetivo, e Mike sabia o que precisava fazer para removê-lo, aprendendo o necessário sobre seu adversário no primeiro round. Enquanto atacava para reafirmar sua postura como desafiante, o verdadeiro dano chegou no segundo round, com uma série de golpes que terminaram com um gancho de esquerda. Tyson, a jovem máquina de nocautes, jogou Berbick à lona, como se fosse um objeto inanimado. O campeão, não por muito mais tempo, caiu de costas ao chão, mas se levantou rapidamente e, com um sinal, garantiu a Lane que estava suficientemente bem para continuar. No entanto, ele não estava. Quando a luta foi reiniciada, Berbick tentou amarrar Tyson em clinches para parar sua ofensiva letal. No meio de uma separação, ele até recebeu uma advertência de Lane após golpeá-lo traiçoeiramente. Esses seriam seus últimos esforços desesperados. O final chegou no final do round. Ironicamente, um mortífero gancho de esquerda de Tyson acertou a têmpora de Berbick, que, após uma reação tardia, caiu mais uma vez. Berbick tentou se levantar, mas não conseguiu. Seus esforços pareciam recriar uma cena autêntica de um pesadelo, enquanto Lane chegava ao final da contagem. Surpreendentemente, na contagem de 9, Berbick ousou desafiar sua sorte e se levantar. Mesmo assim, após um rápido olhar, Lane soube. Era apenas um reflexo involuntário de seu espírito de luta. Após um abraço, Lane salvou sua vida interrompendo a luta. Com isso, Iron Mike entrou para a história, ao se tornar o campeão de peso pesado mais jovem de todos os tempos. Se você chegou até aqui, eu agradeço. Lembre-se que a melhor maneira de apoiar meu conteúdo é deixando seu like no vídeo. Qual dessas demonstrações históricas do lendário poder de Mike Tyson foi a sua favorita? O que mais você acha que deveria ser incluído em uma segunda parte deste vídeo? Te leio nos comentários. Após perder seus títulos e seu status de invicto, muitos lutadores pensaram que Tyson se tornaria um adversário fácil de vencer, mas o Garoto de Ferro apenas mostrou que era capaz de ficar ainda mais forte, tornando-se mais letal. Bem-vindo! No vídeo de hoje, você verá uma verdadeira carnificina, permitida dentro dos limites de um ringue, mas, mesmo no final da luta, você ficará sem palavras ao ver a guerra que se desencadeou. Assista com discrição, pois as imagens que você está prestes a ver são altamente sensíveis. O ano era 1991, junto ao boato de que os anos dourados do indestrutível Mike Tyson tinham chegado ao fim. Ainda assim,
Muitos adversários entravam na lista de espera para ter a oportunidade de subir ao ringue com o Garoto de Ferro e conseguir uma vitória que os posicionaria como um dos melhores da disciplina. No dia 18 de março, foi a vez de Donovan Ruddock. Ruddock havia estreado quase 10 anos antes, em 20 de março de 1982, vencendo Wes Rowe no Columbus Center, Toronto, por nocaute técnico no quarto round de uma luta programada para 6. Desde então, começou uma modesta sequência de vitórias, até 30 de abril de 85, quando David Jackal, no ringue do complexo esportivo de Dartmouth, o fez provar o amargo sabor da derrota. O que poderia ter sido o seu fim, foi apenas o início de uma nova era. Como se fosse a varinha das varinhas, Ruddock iniciou uma nova sequência de vitórias ao longo dos anos, que o posicionaria no momento e no lugar certos para enfrentar aquele que, por sua vez, quebrava recordes à direita e à esquerda, Iron Mike. Ambos os lutadores fizeram o suficiente para se encontrarem no ringue do Mirage Hotel e Casino, em Las Vegas, Nevada. Em uma luta eliminatória dos pesos pesados, Tyson chegou à luta como o número 1 dos pesos pesados no Conselho Mundial de Boxe, na Associação Mundial de Boxe e na Federação Internacional de Boxe. No entanto, Ruddock o seguia de perto. Tanto o Conselho Mundial de Boxe, quanto a Associação Mundial de Boxe e a Federação Internacional de Boxe classificavam Ruddock como o número 2 dos pesos pesados, sendo uma luta marcada entre os dois melhores pelo título. Só um final catastrófico e explosivo poderia ser esperado. Por isso, desde o seu anúncio, o encontro foi promovido com a frase "O vencedor por nocaute", como um presságio do que aguardava o perdedor dessa contenda. Com 27 anos, o gigante canadense foi apresentado com um recorde profissional de 25 vitórias, 18 delas por nocaute, uma derrota e um empate anterior. Na outra esquina, o aguardava Iron Mike, com apenas 24 anos e uma estreia mais tardia. Tyson ostentava um impressionante recorde profissional de 39 vitórias, tendo conseguido 35 delas por nocaute e apenas uma derrota anterior. Indiscutivelmente, a balança pendia a favor de Mike. No entanto, era uma daquelas noites em que tudo podia acontecer. Como juízes da luta, foram convocados Jerry Roth, Chuck Giampa e Dave Moretti, com Richard Steele como o terceiro homem no ringue. A ação começou. Primeiro round, com o som do gongo, os lutadores se encontraram no centro do ringue. Imediatamente, Iron Mike foi tão agressivo quanto lembrado na época, empurrando Ruddock contra as cordas. O choque de força gerou o primeiro clinch da luta. Logo depois, a intensidade da ofensiva de Iron Mike fez o gigante canadense tropeçar, quase caindo no centro do ringue. O round avançou e os lutadores trocaram golpes potentes. Ruddock parecia apostar no clinch quando Mike chegava muito perto. Mesmo nas primeiras fases, ficou claro que Tyson havia se tornado o agressor da luta. It's done something. It stopped Iron Mike. What a right hand by Steele, and Associate Minister lets them know. Hasn't seen the care. A hard shotty punch by Tyson. Segundo round, Tyson saiu de seu canto determinado a domar o gigante canadense e, em questão de segundos, conseguiu. Um formidável gancho de esquerda enviou Ruddock direto para a lona, e a multidão enlouqueceu. Ruddock se levantou imediatamente, com uma expressão facial que deixava claro que estava irritado com o que acabara de acontecer. Andando pelo ringue, ouviu a contagem obrigatória de 8 de Steele. Quando a luta foi retomada, Ruddock apostou no clinch para ganhar tempo. Mas, com Mike indo para a sua cabeça, era inevitável se envolver em breves trocas de golpes. Terceiro round, Ruddock deixou seu canto com a intenção de manter Tyson à distância. Para isso, esticou sua esquerda, mas não havia força capaz de parar a ofensiva agressiva de Mike. Mesmo nos clinches provocados por Ruddock, Mike atacava o corpo. Ele já havia derrotado alguns gigantes antes em sua carreira e sabia que essa era a maneira certa de enfraquecê-los antes de levá-los ao ponto de ruptura.
Quando Ruddock entrava na troca de golpes, abria sua guarda e perdia mais do que ganhava. A menos de 10 segundos do final da rodada, trocando golpes no centro do ringue, recebeu um tenaz gancho de esquerda que o mandou para a lona pela segunda vez. Desta vez, levou um segundo a mais para se levantar, e a expressão em seu rosto foi um poema. Cheio de surpresa e incredulidade, Ruddock ouviu Steele novamente lhe dar a contagem de segurança. Ele estava de pé na contagem de 7 e mostrou que ainda estava apto para a batalha. Felizmente, o gongo lhe deu alguns segundos extras para se recuperar em seu canto. Quarto round. Tyson saiu de seu canto como uma besta enjaulada, mas Ruddock, já conhecendo o resultado dessa atitude, o parou em um clinch. Esticando sua esquerda, Ruddock realmente queria manter Tyson à distância, mas havia uma grande diferença entre querer e poder, e sempre que Tyson entrava, ele o levava contra as cordas, cada vez com mais facilidade. Sem iniciar trocas de golpes, Ruddock baseou sua postura, durante todo o round, na defensiva. Ele se cobriu, ganhou tempo com clinches e recuou em várias tentativas de escapar de Mike. O gigante canadense parecia estar entrando em modo de sobrevivência. Quinto round. Sem disfarçar, Ruddock começou a recuar sempre que Mike dava um passo à frente. Parecia apenas lançar 1 ou 2 golpes para reafirmar sua postura na luta. No entanto, seu interesse em trocas próximas ainda não o acompanhava no ringue. A ofensiva agressiva de Mike foi frustrada pelos clinches provocados pelo gigante canadense. Ainda assim, Tyson conectou alguns bons golpes no episódio. Quando terminou, Ruddock foi visto se apoiando nas cordas e suspirando antes de sentar em seu canto. O que restava de seu espírito de luta estava prestes a ser expulso de seu corpo já ferido. Tyson's promoter Don Kenny can question his integrity or his honesty. He's looking for that uppercut. He's looking for that one thing that... We are now closing down the 5th round. Sexto round. Mike levou Ruddock contra as cordas no início do 6º round. Ruddock tentou mantê-lo à distância esticando sua esquerda, mas não foi forte o suficiente. Os poderosos ganchos de Tyson começaram a aparecer no ringue, e parecia que o gigante canadense estava lutando contra o tempo. Durante o último minuto, finalmente houve alguma ação real com uma troca violenta de golpes que manteve o público gritando, mesmo durante o intervalo. Ainda assim, ninguém poderia prever o que aconteceria logo em seguida. Sétimo round. Mais uma vez, os lutadores se encontraram no centro do ringue, com Tyson como o agressor. Ruddock apostava no clinch, enquanto Mike bombardeava seu corpo. A paciência de Mike se esgotava, e suas combinações ficavam cada vez mais longas. Passada a primeira metade do round, Ruddock foi levado contra as cordas. Encurralado, foi salvo de ser massacrado por Steele, que separou os dois. Ainda assim, Mike executou uma enxurrada de golpes que fez a cabeça de Ruddock balançar de um lado para o outro, seguida por seu corpo, até que colidiu com as cordas. Steele, vendo que o gigante canadense havia se tornado uma mera marionete, não teve outra opção senão intervir por misericórdia e sinalizar o fim da luta. Tyson applies the pressure. Now the right combination. Steel step. It's over. And Mike Tyson has defeated Sting. Is it over? It's over. Depois da luta, os lutadores compartilharam um abraço, dispostos a deixar a rivalidade para trás, enquanto os assistentes do ringue entraram em sua própria batalha. Dezenas de homens no ringue, de ambos os lados, disputando sua própria luta.
enquanto os lutadores eram protegidos em segurança em seus cantos. Quando o caos cessou, não havia mais nada para batalhar. Mike Tyson havia vencido Donovan Ruddock por nocaute técnico aos 2 minutos e 22 segundos do 7º round. Se você chegou até aqui, obrigado. Lembre-se de que não há melhor maneira de apoiar meu conteúdo do que deixando seu like no vídeo. Se Ruddock tivesse adotado uma postura mais agressiva, você acha que ele teria uma chance real de vencer Tyson? Espero seus comentários. Muitas cabeças e corpos inteiros rolaram sobre o ringue quando ousaram enfrentar a letal máquina de nocautes, Iron Mike. Mas, no vídeo de hoje, eu trago para você aqueles nomes que foram sentenciados ao corredor da morte apenas por se anunciarem como os próximos adversários de Mike Tyson. O último deles agonizou por anos antes que o karma lhe desse o golpe definitivo. Quer saber quem é? Fique assistindo até o final. Conteúdo Mike Tyson vs Ricardo Spain. Era junho de 1985 e o nome de um guerreiro imparável começava a ecoar ao redor dos ringues de luta de todo mundo ou do mundo. Mike Tyson. Com um recorde invicto de 3 vitórias por nocaute, Tyson fez sua estreia televisiva contra Ricardo Spain, na que também foi sua primeira luta programada para mais de 4 rounds. A luta estava no card preliminar de Jesse Ferguson vs Tony Anthony, mas roubou grande parte do protagonismo da noite. O recorde de Spain foi anunciado como 7 vitórias, tendo conquistado 5 delas pela dura via do nocaute, sem nenhuma derrota. Todos no Resorts International, em Atlantic City, Nova Jersey, se perguntavam se a força de Spain seria suficiente para vencer um Tyson que se recusava a perder. Com Joe O'Neill como o terceiro homem no ringue, a luta começou. Primeiro round. Assim que o gongo soou, Tyson saiu agressivamente lançando combinações tanto no corpo quanto na cabeça. Um direto de direita durante uma troca fez com que Spain perdesse o equilíbrio e caísse no chão com apenas 18 segundos de luta. In his brief pro career, hits like a steam hammer. Ricardo Spain. Spain, que também parecia se recusar a perder, usou as cordas para se levantar e estava completamente recuperado. Na contagem de 8 de O'Neill, quando a luta recomeçou, um forte gancho de esquerda, aos 36 segundos, fez com que Spain desabasse no chão, bem no centro do ringue. Desta vez, sem nem mesmo iniciar a contagem, O'Neill deu a luta por encerrada. Aos 39 segundos do primeiro round, em uma luta programada para 6, Mike Tyson marcou uma vitória impressionante por nocaute contra Ricardo Spain. Mike Tyson vs Frank Bruno II. Antecedentes: Tyson e Bruno se encontraram pela primeira vez em um ringue de luta profissional no dia 25 de fevereiro de 1889. Naquela ocasião, Mike, já o campeão mais jovem da história dos pesos pesados, defendia seus títulos. Como campeão indiscutível, tratava-se da primeira defesa do título mundial dos pesos pesados da revista The Ring, a quinta do título mundial dos pesos pesados da Federação Internacional de Boxe, a sétima do título mundial dos pesos pesados da Associação Mundial de Boxe e a oitava do título mundial dos pesos pesados do Conselho Mundial de Boxe. Naquele dia, no ringue do Hilton Center, em Las Vegas, aconteceu um verdadeiro massacre. Tyson dominou Bruno desde o início, finalizando a luta definitivamente com um nocaute técnico aos 2 minutos e 55 segundos do 5º round. Bruno was caught that time, and Tyson knows it. Tyson trying to attack now to finish him off. Big trouble now. He's ready to go. He hits him with a right hand. Gives him room to come off the ropes. Scores with the uppercut. Lands a big right hand. Bruno's in. He's still in big trouble. The uppercut catches him. The right hand catches him. As the big right hand lands, Tyson knows he's got him in big trouble. If he doesn't answer it, Richard Steele. A revanche anos se passariam, mas nenhum dos lutadores esqueceria a conta pendente. Sua revanche. Em 16 de março de 1996, finalmente, no ringue do MGM Grand em Las Vegas, o destino fez os dois lutadores acertarem as contas. Dessa vez, os papéis haviam se invertido drasticamente. Agora, era Tyson quem estava no papel de desafiante, enquanto Bruno, pela primeira vez, defendia seu título mundial dos pesos pesados do Conselho Mundial de Boxe. Embora não fosse suposto que Tyson fosse a maior estrela da noite, sua bolsa chegou a 30 milhões de dólares, enquanto a de Bruno foi fixada em 6 milhões. Isso é respeito. Essa era a terceira luta de Tyson, desde que saiu da prisão. E os céticos ainda questionavam se ele tinha o que era necessário para se tornar mais uma vez o campeão mundial dos pesos pesados. Com Mills Lane como o terceiro homem no ringue, a fera Iron Mike saiu para devorar. Resumo da revanche. Desde o som do gongo inicial,
Tyson ofereceu à multidão presente um espetáculo violento. Durante 2 rounds inteiros, Tyson colocou o campeão em apuros, que se recusava a soltar o cinturão, até que foi inevitável enfrentar a derrota. Tyson under control of the belt. He'll be very angry. And that Bruno doesn't have the foot speed to compete. Didn't seem to do anything, but it was a nice effort. And anytime, oh, here comes Tyson. Tyson with a combination with 20 rounds, I guarantee you. Oh, a left hook by Mike Tyson, flush on the face of Frank Bruno. Another left and a... No terceiro round, uma enxurrada de golpes, que começou com um temível gancho de esquerda e terminou com outros 7 golpes variados. Sem resposta, mandou Bruno contra as cordas, entregando assim seu título mundial dos pesos pesados do Conselho Mundial de Boxe ao polêmico Iron Mike. Depois do massacre que viu naquela ocasião, Lane não teve outra escolha, senão interromper a luta aos 50 segundos, enquanto Bruno estava sentado na primeira corda, absorvendo golpes. Mike Tyson versus Tyrell Biggs. Tyrell Biggs pode ter tido sucesso nos Jogos Olímpicos de 1984, mas, ignorante, também foi o ano em que selou seu destino e trouxe para si o pior karma que poderia existir: ser o inimigo número 1 de Mike Tyson. Veja, o sonho de Mike sempre foi se tornar medalhista de ouro olímpico na divisão dos pesos superpesados, enchendo sua nação de orgulho, mas... Quando começaram as fases de teste para a teste para a seleção dos atletas que iriam às Olimpíadas, seu tamanho gerou dúvidas sobre seu poder, e ele acabou ficando fora da equipe. Resignado, foi ao aeroporto para desejar boa sorte ao time, sem saber que lá, graças a Tyrell Biggs, sofreria uma das maiores humilhações de sua carreira. Diante de todos, incluindo a imprensa e os fãs, Biggs brincou dizendo que não sabia o que Mike estava fazendo ali, já que ele não estaria embarcando no avião com eles. Essas palavras ficaram gravadas na memória de Tyson, que daria seu salto ao boxe profissional para se tornar uma verdadeira máquina de nocautes, enquanto aguardava que o medalhista de ouro olímpico cruzasse novamente seu caminho. Dizem que o tempo coloca tudo no lugar, e em 16 de outubro de 1987, Mike tinha o compromisso mais importante de sua vida até o momento: subir ao ringue do Convention Hall em Atlantic City, Nova Jersey, para enfrentar Tyrell Biggs. Sem dúvida, as coisas estavam indo bem para Mike. Ele estava na primeira defesa do título dos pesos pesados da Federação Internacional de Boxe, na terceira defesa do título dos pesos pesados da Associação Mundial de Boxe e na quarta defesa do título dos pesos pesados do Conselho Mundial de Boxe, com um recorde invicto de 31 vitórias. Tendo conseguido 27 delas por nocaute, Iron Mike já havia demonstrado que não precisava de uma medalha de ouro olímpica para gravar seu nome nas páginas douradas da história do pugilismo. Tyrell, que não havia se tornado boxeador profissional há muito tempo, entrou no ringue para desafiar Mike com um grande recorde de 15 vitórias, 10 delas por nocaute. Biggs fez questão de alimentar as chamas do ressentimento de Tyson ao fazer declarações polêmicas antes da luta. Segundo Biggs, ele conhecia Mike desde antes e sabia que ele não era indestrutível. Para Tyrell, seu recorde invicto se devia ao fato de nunca ter enfrentado um verdadeiro lutador, alguém como ele, com Tony Orlando como o terceiro homem no ringue. Em uma luta programada para 15 rounds, a batalha começou. Resumo da luta. Desde o início da disputa, Iron Mike se tornou o claro agressor da luta. Desde o primeiro round, o gancho de esquerda de Mike Tyson se tornou a entrada, o prato principal e a sobremesa de um Biggs, que parecia estar em um banquete de tudo o que você pode comer. He's trying for the head. Now we see him. That was a good shot by Tyson. Just a jab again. And come with that right hand. That was a quick little overhand right. It was 5 years ago, but he really bothered me. There's the hook. Again, because... Ao longo dos rounds, Biggs realmente lutou para acompanhar o ritmo em que Tyson se ajustava confortavelmente. Como um predador com sua presa, parecia que Mike estava apenas brincando com ele antes de executar sua sentença de morte. Best punch of the fight. That was the left hook, Barry. That was the left hook I was talking about. Georgie Benson will say, keep those hands high. Right. Again, same thing. 1, 2. And he throws it. O desfecho desta luta fatídica chegou no sétimo round,
Quando, finalmente, Biggs teve o suficiente, foi outro dos épicos ganchos de esquerda de Tyson que fez a cabeça do medalhista de ouro olímpico voltar para o seu corner, onde seu corpo caiu na lona com os pés no ar. But he didn't put him away. Help. Oh, that was a... Faltava apenas 1 segundo para que Biggs pudesse marcar 8 rounds de pé, mas não era o seu dia. No legs at all. And he is gone right now. He has 10 seconds to go in a round. There's a left hand. He's down again. It's over. Aos 2 minutos e 59 segundos do 7º round, Mike Tyson derrotou Tyrell Biggs por nocaute técnico. Mike pode viver com o gosto amargo de sentir que a medalha de Biggs poderia ter sido dele, mas certamente ficará em paz por ter demonstrado que era melhor do que aquele que foi escolhido, por sua falta de aptidão para a disciplina. Conclusão: se você chegou até aqui, eu agradeço. Lembre-se que a melhor forma de apoiar meu conteúdo é deixando seu like no vídeo. Qual outra luta em que o oponente de Iron Mike perdeu antes de entrar no ringue você gostaria de ver em uma segunda parte deste vídeo? Te vejo nos comentários.